tiver interesse em participar um pouquinho, essa não vai ser uma live longa, né? Mas de certa forma também não vai ser um bate-papo de 15 minutos. Né? Eu vou tentar apresentar um pouquinho, né, da minha opinião, do que venho aprendendo já nesses mais de 5, 6 anos estudando Jung, lendo sobre Jung, né, e 4 anos mais especificamente, bem mais dedicado do que antes. A Priscila lembrou uma questão agora aí no bate-papo. Em janeiro eu vou estar com o pessoal do Labirinto, né? O Evaldo, o André Dantas, o Marcos Quintais sabe muito bem quem é o cara, né? Vou estar participando da formação deles, vou dar um módulo sobre a ética na psicoterapia junguiana, né? Algumas reflexões sobre a questão de como a epistemologia junguiana nos conduz a uma ética, né, na relação com o outro. O volume Prática da Psicoterapia ele é muito pródigo nesse sentido, porque ele apresenta muitas reflexões, né, que nos colocam nesse lugar de pensar uma ética terapêutica, né, não só aquilo que a gente poderia pensar de uma ética humana, mas uma ética terapêutica. Vou estar também fazendo o lançamento, né, antes do início da aula, do módulo. Na sexta-feira, às 18 horas, vou estar fazendo o lançamento do livro Suicídio e Suas Interfaces, do qual sou um dos coautores, né, com um capítulo onde eu tentei pensar um pouquinho, né, dentro do que me foi possível, o problema do suicídio, na perspectiva junguiana. E também, no domingo, estarei ministrando, né, um mini curso, justamente a partir da ideia do artigo, né, ampliando as ideias, né, daquilo que já foi coagulado em texto, né, e daquilo que eu pude, a partir daquele momento, a partir daquele primeiro parto, né, com as contrações que vieram, pensar também em ampliar e tentar aprofundar um pouco as questões em torno de como a clínica junguiana pode me instrumentalizar com relação à clínica do suicídio, que é um tema bem delicado, né? Acompanho os debates em torno do suicídio, também estudando o material desde o último ano da graduação, então já são 5 anos nessa pisada, estudando, fazendo grupo de estudo, e a intenção é, com esse material e a partir desse material, tentar irrigar um pouco, né, as nossas reflexões junguianas em torno da temática do suicídio. Enfim, não sei quem mais vai entrar e a gente vai começando a partir disso aqui. Eu acho que é bacana ver um interesse, né, muito maior e muito mais amplo na psicologia do Jung, como tenho visto ultimamente. Os congressos estão mais movimentados, autores de outros países frequentando mais aqui o nosso espaço tupiniquim, né? E os institutos fomentando eventos, né, com muito mais frequência, e artigos, né, e artigos até com relativa qualidade, uma boa qualidade, né, alguns artigos mais epistemológicos sendo publicados. Nós temos alguns artigos mais interessantes do que tínhamos antes, né? Porque alguns se concentravam muito dentro dos periódicos dos institutos e não é um material que acaba sendo acessível ao público que não faz parte dos institutos ou que não compra, né, os cadernos que os institutos acabam divulgando, justamente porque acaba sendo algo de um pequeno nicho, de um pequeno grupo, de um grupo mais específico. Então é bacana ver isso, e é bacana ver também como essa live, a divulgação dessa live acabou estimulando algumas pessoas, né? Acabou instigando algumas pessoas a se sentiram bem motivadas a partir da divulgação desse momento curto que eu pensei em fazer para poder ter contato um pouco com a psicologia do Jung. Quem tem mais bagagem do que eu, obviamente, sabe que Jung foi nomeado com uma infinidade bastante prodigiosa de adjetivos.
O Chandasani, ele num livro chamado Jung e a Construção da Psicologia Moderna, O Sonho de uma Ciência, que é um livro, para mim, referência para pensar, né, a amplitude da proposta psicológica do Jung, a profundidade e a multiplicidade de interesses que ele vai tentando congregar na psicologia. É um livro que eu recomendo para todo mundo, principalmente para quem não tem contato com a obra do Jung, porque oferece uma possibilidade de um mergulho muito mais, na minha perspectiva, obviamente, muito mais maduro, muito mais amplo, muito mais, vamos dizer assim, a palavra não é legal, porque essa palavra ela carrega vários sentidos, mas eu diria que muito mais purificada. Eu sei que essa palavra é problemática, mas assim, vamos dizer, ele traz uma contextualização e ele traz uma discussão que acaba tentando nos dar a multiplicidade de pontos de vista e acaba não dando uma perspectiva muito enviesada. Ele tenta trazer o pano de fundo do pensamento do Jung e tenta apresentar a prodigiosa, né, e a fecunda reflexão que ele se propõe a partir dos vários matizes, né, do qual ele se fundamenta, né, trazendo uma visão que acaba também indo na contramão de muitos estereótipos que são apresentados e pelos quais normalmente a gente acaba reconhecendo ou conhecendo ou aprendendo a enxergar o Jung. Ele traz alguns que eu acho bem interessantes. Eu fiz uma seleção de alguns trechos. Por exemplo, ele abre o capítulo, né, falando que Jung poderia ser conhecido, né, e provavelmente alguns de nós já ouvimos isso, como Jung é ocultista, Jung é cientista, Jung é um profeta, Jung é um charlatão, Jung é filósofo, Jung é racista, ele foi um guru, ele foi antissemita, ele foi o liberador das mulheres, ele foi o misógino, ele foi um apóstata de Freud, ele foi gnóstico. Martin Buber adorou fazer essa polêmica com ele, acusando de gnosticismo, né? Ele era pós-modernista, polígamo. Isso é interessante, como alguns aspectos da vida pessoal de alguns pensadores parece que acaba eclipsando, né, aquilo que ele realmente produziu em termos de pensamento, de obras, né? E é engraçado que às vezes a gente escuta alguém tentando difamar o Jung, dizendo não era ele que colocou, né, um par de chifre na esposa, e a gente diz, cara, isso era a vida pessoal dele, era um outro contexto, era um outro período, né? E se prender a isso para tentar fazer o que na filosofia a gente aprende como argumento ad hominem é simplesmente demonstrar que você não tem argumento nenhum, né? Ou você não aprendeu a pensar para poder criticar realmente aquilo que ele está propondo e não aquilo que você acha que sabe sobre a vida dele. Né? Poeta, falso, artista, psiquiatra e antipsiquiatra. Essa é uma lista, né, possível de epítetos atribuídos a Jung e que nos faz pensar, né, que tipo de Jung é esse que a gente vai tentando decifrar, que tipo de Jung é esse que a gente se propõe a ler. Uma crítica que o próprio Jung faz, e está principalmente no terceiro volume de cartas dele, é o fato de como muitas vezes, dependendo da especialidade na qual nos formamos, né? E aí não só academicamente, mas existencialmente, a gente acaba tentando condicionar e resumir, né, o Jung a partir daquela perspectiva. Então, se alguém toma contato com o espiritismo, encontra algumas obras que tentam pensar Jung como, a partir daquela perspectiva, fazer um paralelo, alguém vai dizer, Jung era espírita. Ou então um teólogo que vai tentar estudar e desconstruir as noções, né, de psicologia e religião que Jung propõe em vários textos dele, vai tentar a partir desse momento puxar ele. Teve até um período que alguém perguntou nesse mesmo volume de cartas, Jung, por que você não se converte ao catolicismo, já que ele está tão presente na tua fala, no teu cotidiano, no teu dia a dia? E Jung fala que assim, ele era psicólogo. Se ele estava abordando um fenômeno religioso, ele não estava abordando de modo confessional. Ele não estava criando uma nova verdade religiosa para disputar na seara já bem agitada de verdades religiosas. Mas ele estava tentando entender o que era esse fenômeno religioso a partir de uma perspectiva psicológica.
Então, ele até no volume 11/6, né, Escritos Diversos, tem um pedacinho na parte final, que é um trecho voltado para a discussão entre a polêmica, né, que o Martin Buber levanta para discutir com ele. E ele fala num determinado momento, no final do item 1, ele coloca o seguinte: todas as minhas explanações a respeito da trindade e da quaternidade são paralelos comparativos baseados em sonhos. Tá? Isso aqui é toda uma construção que ele vai fazendo e ele termina nesse ponto que eu vou citar agora. Mas isso é muito mais, é um trecho dentro de um contexto, não vamos esquecer isso. Então ele afirma o seguinte: não sou espírita ao escrever acerca dos fenômenos extrasensoriais. Quem conhece minimamente Jung sabe que ele tinha um interesse muito pronunciado em torno dos fenômenos extrasensoriais que na época eram pesquisados muito mesmo, era muito requisitada, por exemplo, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, né, e a Sociedade de Pesquisas Psíquicas nos Estados Unidos, capitaneada nos Estados Unidos, por exemplo, ali pelo William James, que é uma das principais referências na obra do Jung. Então ele coloca: não sou espírita ao escrever acerca dos fenômenos extrasensoriais, nem artista ao tratar de história da arte. Né? O volume 15 da obra do Jung, O Espírito na Arte e na Ciência, né? É bem interessante nesse sentido. Nem fundador de uma nova religião ou reformador do dogma ao fazer psicologia comparada e história do pensamento. Então não é porque ele aborda um assunto que ele vai fazer parte daquele grupo, que ele vai defender aquela verdade universal. Então essa é uma perspectiva que começa e que se coloca bastante importante para a gente compreender Jung como um pesquisador com interesse muito variado e que eu acredito ele representa uma classe em extinção daquele tipo de pesquisador que era o que buscava uma noção de sabedoria lá, a sabedoria grega, que buscava uma compreensão o mais ampla possível da sociedade, não apenas dentro da sua perspectiva teórica. Ele não se reduzia à sua especialidade. Não à toa, Jung faz uma crítica muito séria com relação à psicologia de compartimentos, que é o que a gente mais vê hoje com a especialização da especialização. Então você acaba sendo psicólogo, né, e você, como psicólogo, normalmente generalista, você acaba se identificando muito mais com a abordagem do que com o campo da psicologia em geral. Né? Então, há esse perigo, né, da gente perceber o Instagram, perdoem aí, ele está fazendo uma solicitação para participar do meu vídeo ao vivo. Eu não sei porquê, mas era para estar todo... Não sei se tem um limite aqui para o Instagram, né, de visualizações. Mas, enfim, tá todo mundo adicionado. Coloquei... peraí. Remover, acho que alguém está apertando alguma coisa errada aí e está querendo participar ao vivo junto comigo. Infelizmente não dá para dividir esse espaço, não. Então, esse primeiro momento é bem interessante, por quê? Porque a gente precisa primeiro tomar contato com essa multiplicidade, né? Essa múltipla possibilidade de enxergar vários Jungs. Né? É o Jung que tem um interesse pela mitologia, é o Jung que tem um interesse pela religião, é o Jung que tem uma influência fortíssima na psicologia do William James, é o Jung que tem uma influência, assim, é influenciado de modo absurdo pela filosofia do Kant e do Nietzsche, né? E que muitas vezes a gente acaba reduzindo ele, né, a alguns desses epítetos, e um dos que não foi aqui citado, né, um dos que é o Apóstata de Freud, e que acaba sendo uma redução da sua história, uma redução da sua produção, que é o modo mais, né, comum de se conhecer o Jung, mas que acaba sendo um dos mais deturpados. Ele mesmo afirma no volume 17, Desenvolvimento da Personalidade, num dos seminários de Psicologia Analítica e Educação, só não lembro agora se é o primeiro ou se é o segundo, ele mesmo afirma que durante um determinado período, né, aquele que a gente conhece, que durou mais ou menos 7 anos, ele foi discípulo do Freud, mas que, né, desde o começo em que eles resolvem entrar em contato um com o outro, Jung deixa muito claro a sua posição epistemológica de não concordar em absoluto com a totalidade das
elaborações teóricas do Freud. Principalmente com algo que o Freud vai desenvolver mais para frente, né, com muito mais força, que é uma perspectiva metapsicológica. Jung, como ele muito afirma, e afirma isso a exaustão, como um empírico, não a lá aquilo que a gente aprende muitas vezes, como empirismo, né, em inglês e tal, mas como a gente poderia dizer, a noção empírica se aproxima muito com a noção fenomenológica, né? Ele não faz, em momento algum, metapsicologia. Jung tenta se ater a uma perspectiva com base na experiência clínica dele. Por isso, né, já que a gente está aqui nesse... Eu elaborei aqui pelo menos duas grandes áreas onde eu pudesse comentar um pouco sobre elas. A primeira seria, já estamos aí com mais de 15 minutos, né, mas assim, só para vocês terem uma ideia. A primeira seria a profusão dos Jungs, né, e a lenda freudiana, que é um ponto que eu vou tocar já. E o segundo tópico seria justamente essa questão envolvendo a psicologia dele, né, alguns elementos que nos ajudam a compreender. Então, compreendendo essa multiplicidade de Jungs que vão sendo produzidos e reproduzidos ao longo da história, o que mais se firmou, né, e que é, de certa forma, o mais redutor, é o que acaba reduzindo Jung a alguém que reproduz ideias a partir do Freud. Eu acho que é muito importante a gente desconstruir isso, não para alimentar essa celeuma em torno dos dois, não para alimentar algum antagonismo, até porque o Jung, até o último dia de sua morte, ele prestou respeito muito forte ao Freud. Ele nunca, embora ele tenha discordado e tenha havido algumas questões bastante sérias, o Jung, ele nunca deixou de respeitar o Freud e o seu legado teórico. Tá? Então, isso é muito importante enfatizar. Por quê? Porque o Jung, antes de conhecer Freud, ele já tinha uma compreensão filosófica acerca do inconsciente, baseado em outros autores anteriores ao Freud, né? Como, por exemplo, Carl Gustav Caros, né? O próprio Kant, que traz uma elaboração sutil, mas traz um outro filósofo, né? O Goethe, alguns outros que vão aí na esteira do idealismo alemão, né? Do romantismo alemão. A gente vai ter um Nietzsche que traz umas discussões sobre isso, mas principalmente o Eduard von Hartmann, que infelizmente as obras dele estão esgotadas, né? Pelo menos até onde eu saiba. Se houver alguém na Alemanha que possa investigar isso, seria interessante. Mas, e até como anda, né? Mas o Eduard von Hartmann, quando Freud publica o seu livro seminal, o Interpretação de Sonhos, o Eduard von Hartmann, se eu não me engano, ele está ali publicando a sua 15ª edição, se eu me recordo bem, mas assim, já estava para depois da 7ª. Ele estava publicando a 15ª edição do seu livro Filosofia do Inconsciente, e traz ali uma multiplicidade de possíveis interpretações do inconsciente, tanto em aspecto metafísico, aspecto biológico. Então, quando Jung se aproxima do Freud, Jung já tem uma reflexão, né, psicológica iniciada, já bebeu bastante do Kant, já bebeu do William James, que em 1909, quando ele viaja, né, para a universidade nos Estados Unidos, onde ele vai receber um título de doutor honoris causa, não por sua relação com a psicanálise, mas pelas pesquisas que ele desenvolvia em torno do teste de associação de palavras. Ele conhece pessoalmente William James, e ele, em vários momentos, inclusive em entrevistas e encontros, né, que é um volume publicado pelo William McGuire e o Hu, ele fala dessa relação em vários outros espaços. Ele, até na sua assim chamada autobiografia, era para ter um capítulo dedicado ao James, mas infelizmente, né, aí a fé e a pessoas que a gente não tem como nem afirmar quem foi, mas assim, eles retiraram esses capítulos, essas referências a outros autores, o que acabou alimentando essa lenda freudiana, como se Jung fosse um herdeiro direto do pensamento freudiano. Mas, enfim, quando Jung vai entrar em contato com Freud, ele já tem uma noção muito ampla, de certa forma filosoficamente madura, acerca do inconsciente. E o que o admira, ele coloca isso no livro, no prefácio ao livro Psicologia da Demência Precoce, que está lá no volume 3,
Psicogênese das Doenças Mentais, né, das suas obras coligidas. Quem tiver alguma dúvida é só procurar o livro nas obras do Jung. Ele vai escrever um prefácio onde, ao publicar essa obra, ele faz uma referência elogiosa ao Freud, mas deixa muito claro os limites epistemológicos que diferenciam, né, a sua perspectiva, né, em torno daquilo que surgia como psicologia científica, né, em torno daquilo que a gente poderia dizer como psicologia do inconsciente e em torno daquilo que surgia como psicanálise. Ele já, naquele prefácio, já deixa muito claro, né, o que seria mais para frente o motivo da separação, né, da divisão e do afastamento, né, bastante traumático entre ambos. Então ele deixa muito claro que o que atrai em Freud, o que atrai Jung, né, acerca da psicanálise do Freud, naquele momento, era a teoria psicológica que ele desenvolvia para vincular a experiência da histeria à noção de inconsciente. Então isso é muito importante, porque isso vai estar, né, sempre presente. Você pega o volume de cartas do Jung Freud, né, que é um volume bastante significativo, amplo, né, bem volumoso, um volume bem volumoso, para ser redundante, e você vai perceber que o Jung ele vai sempre pontuando suas diferenças, ao mesmo tempo que ele deixa muito clara a admiração, né, com relação ao que Freud estava produzindo, e por isso ele decide se envolver com o movimento psicanalítico, né, e acaba sendo a pessoa responsável por tirar a psicanálise do gueto judaico que vivia em Viena. Né? Historicamente, ninguém pode negar que se não fosse Jung e o grupo de Zurique, a gente não sabe o que teria acontecido com a psicanálise. Porque foi o grupo de Zurique, capitaneado por Jung, que já era reconhecido internacionalmente, que acaba resgatando, né, a psicanálise daquele ostracismo que poderia estar sendo iniciado no momento, porque ele vivia num contexto, né, fortemente antissemita, né, e que tinha um comportamento bastante púdico com relação à sexualidade, principalmente se você quisesse pensar a sexualidade infantil. Então, o contato entre os dois foi mutuamente benéfico, porque Jung tem contato, em um primeiro momento, com o pensador de sistemas, é uma definição mais para frente que eu vou desenvolver, né? Alguém que está querendo pensar uma teoria no formato de um sistema de pensamento, né? Que diferente das outras referências, por exemplo, do William James, do Theodore Flournoy, do Pierre Janet, o Freud, diferente deles, queria ser, né, o responsável por uma escola de pensamento. Ele queria angariar seguidores. De certa forma, psicologicamente, ele também precisava disso. Então, Jung, ele era o primeiro, né, primeiro profissional, primeiro psiquiatra protestante, suíço, né, não fazia parte do gueto judaico, com reconhecimento internacional, que afirmava que a psicanálise era uma coisa séria que deveria ser estudada de modo bastante sério. Então isso faz com que surja uma admiração mútua, porque Freud não esconde a admiração dele com relação ao Jung, e talvez por conta dessa admiração, né, ele se permitiu tentar subjugar o Jung para se tornar o seu filho adotivo, né, seu príncipe herdeiro, para que pudesse, a partir daí, né, ser o responsável por conduzir a psicanálise quando Freud já não estivesse mais aqui. Essa admiração mútua faz isso e acaba sendo também um dos elementos que mais afastam um do outro, porque acaba virando uma guerra para quem consegue dobrar quem. Né? O Freud ele acaba fazendo isso e quando ele anuncia, né, de maneira bastante triunfal, que Jung seria o seu príncipe herdeiro, de certa forma, ali fica implícito que não houve, né, um respeito para com as questões que Jung já havia levantado várias vezes nos vários encontros que eles tinham, né, e parece ali naquele momento que o Freud estava numa situação pessoalmente, né, angustiado, de tão angustiado que ele pensou, estou aqui elaborando, elucubrando, né, vocês não vão encontrar fontes históricas sobre isso, são minhas interpretações. Me parece naquele momento o Freud estava tentando realmente forçar
ou derrubar todas as resistências do Jung e colocá-lo bastante submisso às suas propostas, né? Isso vai fazer com que surja, né, o que Henry Ellenberger, na década de 60, vai chamar de lenda freudiana, porque ela acaba distorcendo a relação entre os dois, né? E como, diferente dos outros teóricos que eu apresentei até agora, o Freud constitui uma escola, então ele vai ter pessoas que vão perpetuar essa lenda de que Jung é simplesmente o apóstata de Freud, de que Jung é o filho desgarrado, o discípulo que, depois de aprender tudo com Freud, resolveu criar sua teoria própria, o que não é verdade. Então a gente precisa deixar isso sempre muito claro, para que a gente possa, né, até como tem hoje, avaliar, refletir sobre as possibilidades de interlocução com relação entre psicologia analítica ou psicologia complexa, como Jung preferiu, e psicanálise nas suas várias possibilidades de interpretação com os neo-freudianos, né? Mas a gente precisa entender que o vínculo de Jung não foi exclusivamente, unilateralmente com Freud, que a sua noção do inconsciente não deriva de Freud, embora ele tenha aproveitado, sim, muita coisa do Freud, o contato mútuo foi muito enriquecedor. Freud aproveita a noção de complexo de tonalidade afetiva para nomear o seu complexo de Édipo, né, que até então não era um complexo de Édipo, né, e várias outras questões. Então esse é um primeiro momento para pensar a proposta, né? A gente colocou o livro Percepções, o livro não, perdoem, o título dessa live, né, como Percepções em torno de Jung. Então, percebam que até agora eu trouxe elementos que vão configurar, que vão dar margem às várias possíveis percepções que a gente vai ter da obra dele. Mas eu acredito que a principal vem com a distinção que o J.J. Clarke faz no seu livro Em Busca de Jung, Indagações Históricas e Filosóficas, um livro que até agora eu considero muito bom. Eu não sei se mais para frente, depurando ainda mais as minhas leituras em torno do Jung, eu possa encontrar algumas questões que eu possa vir a criticar, mas é um livro que até agora é muito enriquecedor, uma visão bastante madura, né? Um filósofo, que ele é da área de filosofia, que não violenta Jung, como às vezes acaba acontecendo de alguém que vem da filosofia, aquilo que eu falei, né? A sua especialização acaba influenciando a maneira como você olha para um fenômeno, ou você olha para um teórico, ou você olha para alguém. E alguém é uma narrativa, e essa narrativa acaba sendo submetida à sua própria maneira de enxergar. Aquilo que Jung também vai chamar de cosmovisão, ou visão de mundo. Então, a visão de mundo do pesquisador acaba influenciando a maneira como ele olha aquele autor. E isso é extremamente importante, porque essas questões que eu trouxe, elas acabam estando na base das maneiras como a gente percebe o Jung. E uma coisa que eu poderia dizer nesse momento, né, e aí eu volto a afirmar, opinião minha, opinião de Anderson, é assim que eu procedo, tá? Eu posso dizer que essa é uma das melhores heranças que eu tenho de uma leitura amadora da filosofia, né? Já que eu não tenho uma formação em filosofia, mas também entendo que há uma liberdade para você se constituir filósofo mesmo sem a graduação, embora para mim a graduação seja muito importante porque te dá, né, um rigor, né, te ajuda a apurar um rigor de pensamento, de crítica epistemológica muito ampla. Da mesma forma que uma coisa é a pessoa que faz leituras ocasionais de psicologia e outra coisa é alguém que se dedica a fazer a formação, né, e avançar nos estudos. E aí, essas percepções, né, a partir de como cada teórico vai apresentando, é algo que entrou, né, em consonância com algo que o Jung faz, uma carta um trecho, né, de uma carta que ele escreve para alguém chamado Jürg Fiers, né, em janeiro de 1949, que eu achei muito bacana, é que ele coloca o seguinte: são muitos os alunos que fabricaram bobagens de toda espécie, né, a partir do que tiraram de mim. Então esses alunos que Jung fala são os alunos naquele tempo, mas apoiando-me no Chandrasani, eu traria também essa reflexão. Como é que Jung analisaria essa profusão de outros alunos
né, que produziram ideias após o seu falecimento. Como é que Jung olharia para essa quantidade de disciplinas que se dizem junguianas, mas que no fim e ao cabo acabam de junguianas não tendo nada, né? Lendo hoje um trecho de uma entrevista com o Andrew Samuels, que o Marcos Quintais postou no grupo que eu faço parte, né? Eu achei muito interessante aquela entrevista, bem questionável, tem alguns pontos ali que a gente pode tecer algumas críticas na fala do Samuels, e obviamente essas críticas são sempre muito interessantes, né? Eu acho que sem o pensador, né, o Heráclito Pinheiro, lá de Fortaleza, gosta muito de dizer isso, que um teórico que não é criticado não vale a pena ser lido, né? Então a gente precisa ter acesso a isso, mas o Andrew Samuels coloca uma coisa que eu achei bem curiosa ele afirmar isso, é a ideia de que os junguianos que tentam forçar uma relação da psicologia analítica e da psicologia complexa com a psicanálise, parece que eles desejam muito mais a psicanálise do que um diálogo fecundo entre a psicologia analítica. Não generalizo, porque eu sei que tem uma galera muito produtiva, mas assim, foi um comentário que para mim foi bastante capcioso, já que ele é bastante polêmico nas afirmações dele e nas críticas que ele se propõe a fazer em torno da psicologia analítica e dos junguianos em geral. Mas eu fico me questionando, no fundo, né? Eu sei que a questão da identidade é uma questão boa para ser colocada, né? O que é isso? Será que não vai nos levar a um fundamentalismo? Ou será que isso é simplesmente um respeito epistemológico por essa linha de pensamento ao qual eu decido abraçar para nortear o meu fazer clínico, né? E nortear a minha visão de mundo também, porque a teoria, né, as escolas de psicologia acabam servindo para a gente como um norte, né, acabam complementando e entrando em consonância, né, num aspecto de congruência rogeriana com a nossa visão de mundo. Então eu fico pensando o que é isso, esse movimento de uma psicanálise junguiana, como o Murray Stein está promovendo nos Estados Unidos, né? Eu não sei, são questões que ficam em aberto, mas definitivamente isso acaba também indo na direção da manutenção de uma lenda freudiana, de um vínculo. Porque eu penso que, como são epistemologias que são, sim, radicalmente diferentes, embora tenham como elemento central a noção de inconsciente, né, se encaixem no que Bloiler, né, se convencionou chamar durante um curto espaço de tempo de psicologia profunda, né, porque vai a partir da noção, né, de superar a rasidade da consciência para entrar num mergulho profundo daquilo que se chama inconsciente e que você não define a priori. Mas, assim, isso eu fico pensando até que ponto essa psicanálise junguiana que ele traz não é simplesmente um retorno àquele velho problema e talvez a uma etapa do Jung, que foi o período em que ele colaborou com a psicanálise, né, e tal. Mas é apenas uma reflexão, não é uma definição de que isso é certo ou é errado, né? Quem sou eu para definir, quem vai se definir? Eu acredito que a liberdade está aí, a pessoa se define como quer, mas particularmente para mim, eu, Anderson, vejo como sendo uma opção problemática. Mas enfim, e aí isso, né, vai nos trazer, a partir dessa revisão, né, e é bastante importante também enfatizar, porque isso está dentro da sua proposta psicológica, né, a partir daí, pensar primeiro, o Clarke, vou mostrar aqui, né, para vocês, para quem tiver interesse, eu sei que tem o PDF dele na internet, Em Busca de Jung, Indagações Históricas e Filosóficas. O Clarke, ele traz uma definição de pensadores proposta por um autor chamado Nikolai Hartmann, né, que também, no meio da sua elaboração, acaba citando o Walter Kaufmann, que para o Clarke seria o responsável por reabilitar, né, a figura do Nietzsche, né, em meados da década de 60 e 70, trazendo de volta ele como um pensador original, como um pensador inovador, na contramão do que alguns acadêmicos acabavam definindo ele como um pensador confuso, como um pensador que tem alguns insights bacanas e alguma coisa boa, mas que no fim das contas acaba se perdendo, e aí tem também todo um aspecto histórico envolvendo o Nietzsche, né? E citar o Nietzsche é extremamente importante, porque Nietzsche e Jung estão aí
intimamente relacionados. Ele também traz a ideia de que Nietzsche foi muito prejudicado, porque com sua morte, né, e aí o seu adoecimento, que culminou no seu internamento, né, no seu estado de desorganização mental por conta de um adoecimento físico, né, se me recordo bem agora foi sífilis, que acabou trazendo complicações neurológicas para ele e antecipando o encerramento da sua existência terrena, né, sua vida aqui entre os humanos. Ele vai refletindo sobre o quanto os estudos sobre Nietzsche também são interessantes, porque permitem trazer essa mesma reflexão de reabilitação do Nietzsche para a questão do Jung, né? Já dada a íntima relação entre eles, pelo fato de que Jung cresce, né, na Basileia, que era a cidade natal do Nietzsche, a cidade onde Nietzsche lecionou, e Jung, quando Jung nasce, e à medida que Jung vai crescendo, e o Nietzsche ainda dava aulas, né? Jung cresce com aquela figura que já era polêmica, era admirada de um lado e era execrada de outro. E Jung fala que, da mesma forma que o Faust de Goethe marcou muito a sua vida, o Zaratustra de Nietzsche, que acaba servindo de inspiração, né, para um seminário que chega a durar 5 anos, e Jung a gente tem esse seminário publicado, né, em inglês, e tem uma versão aí, uma versão oficiosa, traduzida por um analista junguiano, mas que não foi publicada em livro, infelizmente, ainda. E nesse seminário, Jung, além de em outros momentos, Jung torna patente o quanto Nietzsche e o seu pensamento psicológico foi importante para a formulação teórica e pessoal dele próprio. Muito mais do que Freud, muito mais do que se imagina e muito mais do que postula a lenda freudiana, né? Então, ele faz isso por quê? Porque ele vai trazer do Nikolai Hartmann a definição de pensador de sistemas e pensador de problemas. Isso é bem importante e eu vou até ler, porque acho que é bem bacana o que ele coloca. Os pensadores de sistemas atraem e parecem dignos de estudo porque aparentemente nos fornecem respostas que são claras e se relacionam entre si de maneira coerente. Como acontece com o Jardim Francês, aí fica aí para quem quiser pesquisar, né? Obtemos uma pintura clara da forma do terreno, de como podemos nos mover nele de um lado para o outro, de que movimentos são possíveis, de onde se encontram as fronteiras internas e externas. Eu colocaria nessa categoria pensadores como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Spinoza, Kant, Hegel e o Wittgenstein dos primeiros anos. Então, ele já elabora aqui o quanto os pensadores de sistemas são importantes para a sociedade, principalmente ocidental. Por quê? Porque eles nos oferecem, né, uma estrutura teórica que, de certa forma, acaba também nos dando a facilidade de não precisar pensar muito. A gente acaba simplesmente aplicando aquilo que a gente acha que entendeu dele no nosso cotidiano. E, né, o próprio Freud, de certa forma, embora ele não coloque aqui, poderia ser citado como alguém que, como um pensador de sistemas, porque é inegável que desde o início, do momento em que ele se propõe a fazer pesquisas e a publicar textos, ele queria montar uma escola, ele queria ser lembrado, né? Nada contra isso, tá? Só estou trazendo um aspecto histórico. Mas isso é importante por quê? Porque Jung vai na contramão, assim como Nietzsche, e Jung não é um pensador sistemático. Jung não está preocupado em construir uma história porque ele tem uma perspectiva que antecipa alguns teóricos como Thomas Kuhn, Karl Popper e outros, como Edgar Morin também, porque quando ele... e aí eu já estou no segundo tópico, né? Estou mesclando o primeiro com o segundo tópico, né? Que é a ideia de Jung como um pensador de problemas da sua psicologia. Quando Jung começa a produzir os seus conceitos empíricos, e ele deixa muito claro isso, ele nunca pensou, e talvez aí, eu não sei se ele tivesse mais uns 10 anos de vida, se ele teria feito, né, cedido a tentação de construir verdadeiramente um sistema, mas até os últimos dias de sua vida ele sempre defende que nunca construiu uma teoria. Então, dizer que
existe uma teoria dos arquétipos, que existe uma teoria acerca da energia psíquica, que existe uma teoria acerca dos complexos, é extremamente problemático, porque o próprio autor, em várias ocasiões, ele deixa isso muito claro. E aí é nesse ponto que eu cito o próprio Clarke, porque ele também traz essa concepção, e para mim ela é bastante útil para entender o Jung, porque nos ajuda a pensar um pouquinho, normalmente, quando você tomou aquele primeiro contato com a obra do Jung e não prestou atenção em como se organizaram os textos, né? A gente traz o vício feio, olá para quem está chegando agora, para quem está vindo, quem não for da psicologia, quem for da psicologia. Então, normalmente, em vários cursos eu já pude dizer isso, quem já fez curso comigo ou já participou de grupo de estudo sabe isso de cor e salteado, porque eu gosto de repetir isso, porque isso previne o leitor, previne a pessoa que está tentando estudar a psicologia do Jung. A obra do Jung não foi organizada, né? Eu diria até particularmente, eu só não posso citar para vocês agora de cabeça, mas na contramão do que o próprio Jung queria, porque ela foi organizada de modo temático e ela não foi organizada de modo cronológico. Então, a partir dessa perspectiva, você não consegue acompanhar o desenvolvimento das ideias do Jung. Não são muitos os volumes em que ele produz de início ao fim, né, um texto coeso e coerente. Normalmente ele produzia muitos ensaios. E aí você tem uma condensação de vários ensaios de períodos diferentes. Você vai ter no Prática da Psicoterapia, abrindo um texto provavelmente de 1936, depois você lê um texto de 1929, depois no outro capítulo, porque estão colocados como capítulos, mas são ensaios independentes. Então você tem um outro texto de 1934, um texto de 1957. Então, se você não tem essa noção de como é organizada a obra coligida, porque não está completa ainda, a obra coligida do Jung, você vai ter dificuldade para entender o desenvolvimento das ideias dele. Porque no momento você vai ter uma noção que ele traz lá de imagens primordiais, depois ele vai trazer a noção de arquétipos, e aí ele vai falar de representação, ele fala de alma, e se você não compreende a explicação que ele já deu anteriormente do significado dessa palavra alma, do caráter, do problema polissêmico que ela tem já na língua alemã, você não vai entender. Talvez você se pegue aí com o seu pressuposto, sua equação pessoal, interpretando a palavra alma a partir de uma perspectiva metafísica. E Jung não a utiliza no sentido metafísico, a não ser com raras exceções, e aí você precisa entender o contexto do ensaio que ele está produzindo, em que momento ele se refere à alma como uma entidade metafísica, e em que momento ele se refere à alma como um sinônimo de ânima, como um sinônimo de uma identidade, de uma função de relação com o inconsciente. Se você não tem esse acesso, você vai ter muita dificuldade para estudar o Jung. Essa, vamos dizer assim, que seria uma chave de leitura, é entender que as suas obras, que são tidas como completas, mas que não estão completas, porque existem muitos textos ainda para serem publicados, principalmente não só em português, mas também no alemão, né? Tem muito material ainda que não foi trazido à tona. Nós vamos dizer aí que foram publicadas cerca de 1000 cartas que Jung trocou com Freud, com vários interlocutores. Segundo Chandrasekhar, existem quase 20.000 ainda para publicar. E várias outras que estão depositadas em lugares, institutos do pensador que trocou carta com Jung, mas que ninguém nunca teve acesso a essas cartas. Tem muito material disperso. Em português a gente não tem o seminário Visões, que é extremamente necessário para pensar a noção de função transcendente e imaginação ativa do Jung. A gente tem a versão, né, do Peter Sandor, que é uma versão não oficial, não foi publicada, né? Mas a gente sabe que ele teve muito esmero para poder fazer essa tradução, que era uma tradução a princípio privada, para grupos de estudo privados, em institutos, e onde ele lecionava. Então, a gente tem a tradução do Seminário Visões, a gente tem a tradução do Seminário Zaratustra, mas a gente não tem esses seminários em volumes, né? Então, a obra não está completa. Se não foi publicado para a gente, não está completa. Você precisa acessar uma versão em inglês, quiçá uma versão em espanhol, ou alemão, se você quiser ler no alemão, para poder ler esses seminários, que são extremamente importantes para compreender, inclusive para enxergar um Jung que não é tão cabuloso.
isso é um termo aqui da gente, né, do Pernambuco, Nordeste, né, um texto cabuloso, como é o texto com viés acadêmico que Jung produz, um texto polido, um texto pensado, né? Quando ele dá o seminário, Jung está lá com toda a sua riqueza, mas também com toda a sua ironia, ele está presente com seu humor, seu sarcasmo. Então, assim, é um Jung mais livre, é um Jung mais à vontade. E esses textos, com exceção dos três que já foram publicados, que é o Seminário de Psicologia Analítica, que é de 1925, o Seminário de Análise de Sonhos, que é de 1934, se me recordo bem, e o outro, Seminário de Análise de Sonhos, que é extremamente importante. Então, são 3 seminários extremamente valiosos que foram publicados a posteriori, fora daquilo que a gente compreende como obras completas. Mas, assim, tem uma riqueza de material que a gente precisa tomar contato para poder compreender quem é Jung. A publicação do livro Vermelho trouxe uma outra possibilidade de interpretação da obra do Jung. Trouxe uma outra maneira de ver. O Chandrasani, ele fez uma série de encontros com o James Hillman, onde eles se propunham a propor reflexões sobre qual o impacto que o livro vermelho teria na percepção do próprio Jung, na compreensão da sua obra teórica e na possibilidade de diálogo, né, epistemológico e interdisciplinar com outras áreas do saber. Enriqueceu muito e trouxe um problema, né, ao mesmo tempo para quem já achava que conhecia o Jung. Então, eu acho que ao entrar nessa noção de pensador de problemas, né, isso vai ajudar, muito provavelmente, a quem está começando os estudos, quem está tornando-os mais sérios, visando aí a sua prática clínica, visando desenvolver outras áreas de estudo e pesquisa, porque ajuda a compreender mais profundamente a obra do Jung, e você deixa de olhar para ele como Richard Noll tentou eternizar, como um místico, como alguém que queria criar um culto em torno de si, ou como o eterno discípulo de Freud, e que é uma coisa que precisa ser superado, né? Precisa ser deixado para trás, não para antagonizar o Freud, porque Freud teve importância no desenvolvimento do pensamento do Jung, a sua relação próxima, né? Foi um estímulo, mas ao mesmo tempo o Jung sofreu também com uma tentativa de assassinato, né? Que a gente poderia dizer de reputação, porque muita gente pode não saber, mas era muito comum, e aconteceu isso com Alfred Adler, que a gente acaba não estudando nas obras de psicologia, né? Raros são os que acabam tendo contato com a obra do Alfred Adler, mas o Jung, ele elogia e ele escreve, aí tem até um texto que ainda está inédito, e Jung ele faz uma recensão com relação à obra do Alfred Adler altamente elogiosa. Altamente elogiosa. E que eu acredito que é muito importante compreender. Alfred Adler é o primeiro a discordar abertamente do Freud e o primeiro a ser expulso do paraíso, né? Então, assim, né, como é conhecido, de certa forma, a lenda freudiana acaba alimentando isso. E, infelizmente, acaba alimentando o antagonismo também. Você vai encontrar, infelizmente, muitos psicanalistas que acabam tendo ojeriza a Jung, e se você parar para perguntar, o cara não sabe nada. O cara nunca leu. O que ele leu foi as difamações, né? O que ele leu foram as opiniões negativas, mas não parou para ler. Como a gente aprende, quem passou pela graduação em psicologia sabe o que é isso. Eu fiquei muito feliz que no início do ano eu dei uma aula, né? Eu espero poder voltar numa escola de psicanálise aqui, né, em Pernambuco, em Caruaru, na cidade de Caruaru. E eu achei fabuloso ter o espaço, né? E eu estou até refinando o meu saber sobre esse período, para poder, numa próxima oportunidade, aprofundar melhor o contexto histórico em que ambos viveram e mostrar como ambos foram importantes no desenvolvimento do pensamento de cada um. Isso é extremamente importante, né? Desconstruir essas percepções, né? Refinar essa maneira de olhar os teóricos, compreender. Se você é psicólogo, você precisa, né, desconstruir a maneira negativa como você acaba vendo alguns, porque como representante da ciência psicológica, você não representa apenas uma escola de psicologia, você representa uma ciência, né? Toda uma profissão, você tem uma identidade profissional. Você não é apenas uma identidade profissional com aquele campo,
né, específico do saber que você adotou para sua prática pessoal, para sua vida pessoal. Mas você representa uma ciência que ainda não está unida, uma ciência que não é, né, como James já vai, um autor que acho que quem nunca leu o James precisa estudar em profundidade. O Pierre Janet, William James, né, e vários outros teóricos desse mesmo período, como o Brentano, o Wundt, né, o próprio Russell, né, o pai da fenomenologia, como a gente compreende o método fenomenológico hoje. São teóricos que a gente precisa compreender porque eles alargam nossa visão de mundo e de ser humano. O Jung ele enfatiza muito isso. Né? Por isso que ele vai definir, a princípio, né, o modo clínico, diferente do Stein, eu, Anderson, pela leitura que faço, né, do Jung, afirmo que aquilo que a gente compreende como a clínica junguiana não seria uma psicanálise junguiana, mas seria aquilo que convencionalmente se chamou de psicologia analítica, né? Porque o termo já se refere a uma problemática, né, ideográfica trabalhada no campo da clínica, no campo da terapêutica. Jung ele vai, a partir de 1930, renomear a sua proposta de psicologia como psicologia complexa, né? Uma psicologia que trata da complexidade da existência. Justamente porque ele percebe que a psicologia, isso para Jung, a psicologia deveria se constituir como a ciência base das próprias ciências. Porque ela coloca ali, de maneira bastante honesta, que, de certa forma, não existe nada além do psíquico. A gente se situa para fazer uma crítica, um olhar do mundo, uma crítica do pensamento do outro. Fazer o tratamento de uma pessoa na clínica é uma psique, tentando entender outra psique. A gente não sai do âmbito psíquico. Por isso também não dá para falar que Jung é metafísico. Embora ele mesmo afirme, eu vou trazer algumas citações aqui, mas Jung, ele mesmo fala em vários momentos, inclusive na discussão que ele tem em meados da década de 50 e fins da década de 50, com relação à crítica que o Martin Buber se propõe a fazer da sua obra, ele deixa muito claro que ele não é metafísico, de certa forma, porque ele é herdeiro do pensamento kantiano. Né? E os vetos kantianos à produção do conhecimento, inclusive a produção do conhecimento psicológico, são muito presentes até hoje. São alvos de uma discussão, mas ainda estão presentes para nós. E Jung ele parte de uma noção de arquétipo que não é platônica, como às vezes eu acabo escutando e lendo de outras pessoas. Jung não parte de uma noção de arquétipo, né? essa configuração a priori, né? Categorias do pensar, como você queira puxar aí também. Tem um autor, se não me engano, francês, que eu esqueci agora o nome, que ele traz algo parecido com isso. E Jung não traz uma categoria a priori no sentido de uma ens metafísica, né? Ele não traz uma ideia, né? Mas é uma noção muito kantiana. Essa herança kantiana está presente em toda a sua obra. Quem tiver dúvidas, não precisa ler vários textos do Jung, mas vai para um que está no volume 8, que é o Considerações Teóricas sobre a Natureza do Psíquico. Ali, Jung é muito claro com relação às heranças do seu pensamento. As influências dos vários pensadores românticos e não românticos, iluministas e não iluministas, que estão presentes ali no modo como ele vai costurando as suas propostas. Né? E Jung ele coloca, inclusive, nesse sentido, o seguinte, para a gente entender um pouquinho, né, o modo como ele pensa. E para a gente fugir dessa tendência a achar que ele é um pensador de sistemas, e por isso ele tem teorias, né? Em vários momentos ele fala que não tem teoria sobre a neurose, porque o que ele sabe sobre a neurose ainda é infinitamente pequeno, né? Infinitamente reduzido com relação àquilo que a gente poderia chamar de elementos fenomênicos necessários, né? De fatos, embora hoje a gente saiba que a noção de fato, como era compreendida em fins do século XIX, tenha sido alterada, mas utilizando ainda o jargão do Jung, os fatos que ele colhe na sua experiência cotidiana eram muito abundantes, mas ainda insuficientes para uma teoria geral. Não à toa ele publica, em meados de 1930, né, um texto que acaba sendo um grande resumo da teoria que ele coloca, né, sobre os complexos, mas que ele não afirma naquele texto que seria a sua teoria sobre os complexos. E olha que Jung é, de certa forma, a pessoa que dá corpo à noção de complexos de tonalidade afetiva. E mesmo assim, ele não escreve uma teoria sobre os complexos. E aí, Jung, ele vai... Eu trouxe algumas coisas aqui.
No volume, né, Escritos Diversos, ele coloca assim, parágrafo 460. Como qualquer outra ciência empírica, minha psicologia também requer conceitos auxiliares, hipóteses e modelos. Mas o teólogo, tanto quanto o filósofo, pode facilmente cometer o erro de tomá-los como asserções metafísicas a priori. O átomo de que o físico fala não é uma hipótese metafísica, mas um modelo. Assim também meu conceito de arquétipo ou de energia psíquica é apenas uma ideia auxiliar, que pode ser substituída em qualquer época por uma fórmula melhor. Observados a partir de um ponto de vista filosófico, meus conceitos empíricos seriam monstros lógicos. E com o filósofo, eu faria uma triste figura. Então Jung está trazendo aqui de maneira muito clara e honesta que ele sabe que ele não é filósofo, que ele não está filosofando e que por isso ele não constrói uma teoria filosófica sobre nada. Por quê? Porque ele não tem competência para isso. Não é isso que ele se propõe na sua experiência como psiquiatra e aí, a partir daí, como um dos precursores da moderna psicologia. Em outro momento, no parágrafo seguinte, ele coloca o seguinte: é certamente notável o fato de que meus críticos, com poucas exceções, ignoram que, como médico estudioso, parto sempre de fatos empíricos, que cada um deles tem a possibilidade de verificar. Mas criticam-me por causa disto, como se eu fosse um filósofo ou um gnóstico que pretendesse possuir conhecimentos sobrenaturais. Naturalmente, é mais fácil combater-me como filósofo e especulador herético, ou seja, é mais fácil você deturpar a pessoa dele do que você, né, de certa forma, ser honesto intelectualmente e reconhecer que ele não afirmou aquilo que você afirma que ele afirmou. Né? Por fim, ele coloca: é evidente que meu ponto de vista não é teológico, não faço afirmações metafísicas. Minha posição é exclusivamente empírica e examino essas afirmações